O jogo de hoje tem uma importância enorme para o Fluminense nas pretensões. Ainda mais após as rodadas do campeonato. Eu vou trazer aqui para você a escalação, o time, provável escalação do Fluminense, aonde vai passar a transmissão, né, cara? É exclusiva, as escalações, a arbitragem, que né, sempre deixa a gente muito nervoso. Rodada após rodada, cada erro absurdo, tudo você encontra aqui no seu canal Elinho Tricolor, rapaziada. Deixa eu antes me apresentar. Meu nome é Wesley Silva, seu canal é Elinho Tricolor, um canal que traz notícias diariamente do nosso time, nosso Fluminense Futebol Clube. E logo hoje, dia 16 de outubro, é a partida chave pro Fluminense. Numa sequência que o Fluminense vai ter aí de partidas que será jogada no Maracanã, rapaziada. E é primordial, creio aí, que desses 12 pontos aí o Fluminense faça de 10 a 12 pontos. Por que não ganhar as 4 partidas? Nessa sequência que o Fluminense pega agora o Juventude hoje, pega o Vasco segunda-feira, depois tem um confronto contra o Internacional e o confronto atrasado contra o Ceará. Esses 4 jogos no Maracanã serão primordiais para as pretensões do Fluminense na temporada e na competição, rapaziada. Galera, eu dou todo os créditos ao GE aqui pela matéria, que fala sobre a escalação, desfalque, tudo sobre o Fluminense. A partida rola às 9h30 da noite no Maracanã, com transmissão ao vivo e exclusivo, rapaziada. Aí, galera, somente a Amazon Prime vai transmitir a partida. Em nenhum outro veículo de comunicação você vai poder assistir com imagens, né, além da narração. GE, lance a lance exclusivo, né, mano? E a gente vai falar sobre o Fluminense, que vem de derrota 2-1 pro Mirassol naquela partida, né? Jogo realizado durante a data FIFA, né? O jogo válido pela 13ª rodada do Brasileirão. Com 38 pontos ganhos, poderia estar com 41, cara. O Fluminense é o 7º colocado da competição nesse exato momento. O Tricolor precisa voltar a vencer para seguir na briga por uma vaga na Libertadores. É, mano, é um G6, né? Apesar que a gente tem que ser campeão da Copa do Brasil pra gente ir direto. Mas a gente briga ali mais pelo G6, até porque o Mirassol venceu ontem o Internacional por 3-1. E avançou, né? Distanciou, foi a 49 pontos. Abriu em torno de 9 pontos em relação a gente. E, cara, a gente precisa vencer para seguir na Libertadores. Já o Juventude, que vem de goleada para o Palmeiras, né? No jogo atrasado, é o penúltimo colocado com 23 pontos. Não pode acontecer a síndrome de Robin Hood. A síndrome que sempre assolou o Fluminense. Desde sempre, cara, que eu entendo como gente Fluminense. Ganha dos grandes e perde para os pequenos. É o Robin Hood do futebol brasileiro, é o Fluminense, cara. Infelizmente, espero que isso não aconteça diante do Juventude em casa no Maracanã. Jogo válido aí pelo Campeonato Brasileiro. Aí, vou falar as escalações aqui. A provável escalação do Fluminense, como vocês viram até mesmo na thumb, poderá ter novidades, né, cara? O Fluminense tem dúvida do setor ofensivo para enfrentar o Juventude. Zubeldia aguarda o retorno do Kevin Serna, que está na seleção colombiana, voltando. A previsão é que o atacante esteja à disposição hoje pela manhã, né? Até o momento que eu gravo esse vídeo. Ele ainda não chegou no clube, né, mano? A participação dele, contudo, depende de condições físicas. Poder ele voltar, poder ter sido titular nos jogos da Colômbia. E outra dúvida também é o Lúcio Acosta. Isso sim, né, mano? Como eu trouxe como formato de shorts ontem pra você, e Lúcio Acosta é dúvida. O jogador vem realizando atividades na academia nos últimos dias por controle de carga, mano. Ficou um tempão sem jogar e o cara tem controle de carga, velho. É muita sacanagem. Tem coisa que só acontece com o Fluminense, como eu disse no short de ontem. O Keno, que deixou a partida contra o Mirassol no intervalo com dor e segue como dúvida na partida. Que ele foi substituto do Kevin Serna nesse jogo atrasado diante do Mirassol. A provável escalação do Fluminense tem o seguinte, mano. Fábio no gol, Thiago Silva na zaga, Freitas, Samuel Xavier e René. Meio de campo com Hércules, Martinelli e o Lima na vaga do Lúcio Acosta. Eu acho que vai ser o Lima mesmo, porque o Lúcio Acosta, esse controle de carga, o Fluminense não vai querer arriscar contra o Juventude, já que tem um confronto direto por posição na Libertadores contra o Vasco, na segunda-feira, às 7h30 da noite, no Maracanã, comando de campo do Vasco. Lembrando que o Vasco venceu ontem, cara, com uma bela atuação daquele jovem Ryan, 2-0 sobre o Fortaleza no Castelão. Eu sei que o Fortaleza tá a draga, tá na zona de rebaixamento, mas o Vasco com o Fernando Diniz vem crescendo e o confronto direto seria primordial ter o Lúcio Acosta. Então eu creio que o Lima será titular hoje nessa partida. O ataque é Canóbio. O Germancano volta a ser titular, né, mano? Agora na vaga do John Kennedy, que passou aí por 2 a 3 jogos jogando como centroavante do Fluminense. 2 jogos, para ser mais exato. E o Germancano volta pro ataque, além de Riquelme e Felipe.
ou Soteldo para jogar ali na ponta direita ali para melhorar o Fluminense naquele lado ali. O Ricardo Felipe tá um pouco na frente, segundo treinamentos feitos aí pelo Zubeldia e outros meios de comunicação já têm informado. Quem são os desfalques é o Ganso e o Nonato com lesões. Pendurado é o Bernal, Ganso, Ignácio, Lima, prepara a caneta aí. Lúcia Costa, Martinelli, Santi Moreno e Thiago Santos, galera. Ao todo são em torno de 8 pendurados, mano. Eu sei que o Ganso não vai jogar, né? Por motivo de lesão e etc. Mas é complicado, né? Dos titulares aí, a gente tem que ficar de olho no Martinelli, né, cara? Perder o Martinelli pro clássico contra o Vasco, ainda mais sem ter o Nonato pra fazer a função, será complicado demais. O Juventude do técnico Thiago Carpini tem a principal dúvida na defesa. Sem Rodrigo Santos suspenso, o treinador pode optar por Cipriano ou improvisar Daniel Peixoto na posição. No meio de campo, Mandaca volta a ser titular. Lucas Fernandes segue com ausência por desconforto muscular e a tendência é que Nenê ocupa a vaga, né? Vovô Nenê, o vovô garoto. Nenê que em 2020 foi o maior artilheiro do Fluminense na temporada com 28 gols. Quem está fora é o Rodrigo Santos, como disse anteriormente, suspenso. Gabriel Verão, Luan Freitas, o Wilker Ângel, período de transição após lesão. Lucas Fernandes, desconforto muscular, como eu falei aí. E Natan, lesão muscular. Pendurado está o Everton, Hudson, Mandaca e o goleiro Jandrei. A provável escalação do técnico Thiago Carpini do Juventude é Jandrei no gol, a zaga com Cipriano e Abner. Lateral direito, Igor Formiga. Na lateral esquerda, ele, o interminável Marcelo Hermes, que fez carreira aí muito aí no Criciúma, né? De Santa Catarina. No meio de campo com Jadson, ele sim, ex-Fluminense, Jadson, Kaique, Luiz Mandaca e o vovô garoto Nenê, né, mas esse aí é mais interminável do que o interminável, filho. O ataque com Gabriel Tagliari e o Enio. O Enio, esse aqui, ele foi envolvido com negócio de casa de aposta, etc. Foi afastado, nada comprovado e segue no time aí normalmente. A arbitragem fica por conta de Jefferson Ferreira de Moraes, de Goiânia. O assistente 1 é o Thiago Americano Labes, de Santa Catarina. Assistente 2 é a Fernanda Kruger, do Mato Grosso. O quarto árbitro é o Denis da Silva Ribeiro Serafim, de Alagoas. E o VAR é o Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais, galera. Fluminense com novidades aí, hein? Lima, Riquelme, Felipe ou Soteldo, daí é provável escalação. Eu creio que o Kevin Serna deve começar no banco de reservas. Eu acho, galera, bem provável dele começar no banco, mano, de reserva, né, rapaziada? É isso aí, galera. Falei sobre a escalação, sobre o Fluminense, que após o jogo, a derrota do Botafogo, o Fluminense só depende de si pra entrar na zona de classificação, né, mano? Cara, tem que vencer para o Botafogo perdeu ontem 3-0 pro Flamengo no Engenhão. Ou seja, o Botafogo permanece com 43 pontos e com 2 jogos a mais. O Fluminense jogando agora, o jogo atrasado, o Fluminense vai a 44. Ultrapassaria o Botafogo, né? Só depende dele, mano, pra vencer esses jogos aí e permanecer aí numa crescência aí que o Fluminense pode galgar grandes coisas na competição, né, rapaziada? E pra finalizar esse vídeo, galera, eu quero apenas mostrar pra vocês o seguinte aqui, rapaziada. É isso aí, galera. Olha só, a camisa que o Fluminense vai estrear hoje, o terceiro uniforme diante da equipe do Juventude no Maracanã, mano. O Fluminense, creio que o Juventude deve jogar todo de branco, né? E o Fluminense todo de grená. Isso se o Juventude não botar uma camisa dela listrada, mas eu acho que o Juventude vai todo de branco e o Fluminense todo de grená. Cara, que camisa linda, velho. Olha só que camisa linda. Olha isso. Qualidade. Lembrando que é o último uniforme lançado pela Umbro, né? Que é esse terceiro uniforme aí lançado pela Umbro, ó, os detalhes aí, ó. Embaixo do Fluminense, atrás com a escrita na gola, escrito: nós somos do Rio de Janeiro. Nós somos do Rio de Janeiro, cidade de praia e carnaval, nascido lá em Laranjeiras, Fluminense é um sentimento sem igual. E aí o Remancano, né, cara, o brabo, que vai fazer gol hoje e vai fazer o duplo L, rapaziada. Mano, essa camisa simplesmente é absurda de linda. Simplesmente essa camisa é sensacional, rapaziada. O que vocês acharam da camisa, rapaziada? Comenta aqui pra mim, deixa aqui pra mim nos comentários. Galera, eu vou ficando por aqui. Galera, se inscreva no canal. Deixa o like pra dar aquela moral pro canal L1 Tricolor. Tamo junto, forte abraço e vitória, Fluminense! Cara, é só a vitória. Precisamos vencer hoje para a gente permanecer rumo ao G6, rumo à vaga na Libertadores. Um abraço. Deixa nos comentários seu palpite, hein? O meu é 2-0 Flusão.